Olá, bem-vindo a todos à quarta FECONTEC da ETEC de Rio Grande da Serra. Para você que é novo por aqui, deixa eu te contar o que é a FECONTEC. FECONTEC é a Feira e Congresso das Profissões e Feira Tecnológica da nossa unidade escolar. Ela acontece anualmente na nossa escola, trazendo aí, né, como um desafio o desenvolvimento, aprimoramento de algumas habilidades dos nossos alunos do eixo de gestão e negócios, dos cursos noturnos, que são os cursos de administração, manutenção, suporte de informática e RH. E aí, para que a gente possa, né, identificar mais informações, desenvolver metodologias ativas, nós criamos a FECONTEC. E é claro, é o momento que a gente sempre abre as portas da nossa escola. Hoje, de forma virtual, a gente não está lá no presencial. Mas, para você que já foi nosso aluno, ou já nos conhece de alguma dessas visitas, conhece um pouquinho de como é que acontece. É um momento que a gente traz algumas pessoas para compartilhar conhecimento conosco. E desde o ano passado, a nossa escola vem trazendo um desafio, né, como pioneira nesse sentido. A gente tem trazido pessoas que estão relacionando os assuntos, né, da sua palestra com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ideia é que a gente, como unidade escolar, consiga desenvolver você como pessoa, também pensando no mundo um pouquinho melhor. E para o nosso bate-papo de hoje, eu tenho aqui duas pessoas especialíssimas. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve, dá o seu like e também, se conhece alguém que pretende estudar, que quer se desenvolver no ano de 2021, não veja a hora de você estar lá com a gente. É só acompanhar as nossas redes sociais, o nosso site e acompanhar as informações de inscrição do vestibulinho. Começam no dia 24 do 11 e vão até o dia 14 do 2. E lá no nosso site você poderá ter mais informações a respeito dos nossos cursos, da forma de inscrição e tudo mais. Mas a ideia hoje não é somente falar do que é FECONTEC, que vocês possam realmente aprender um pouquinho com duas pessoas hoje incríveis. Então eu vou apresentar as duas pessoas que estão aqui conosco. Primeiramente, a minha querida amiga Érica Polezano, ela que é turismóloga, com especialização em gestão de projetos, tem mais de 15 anos de experiência em empresas multinacionais no segmento de viagens e em transição de carreira desde 2018, empreendedora dedicada a projetos com enfoque feminino, que vai trazer hoje um bate-papo com a gente sobre a pobreza que é tabu. E a nossa querida Ana Gonçalves, que é amiga a longa data também, que é atualmente, né, tem como experiência profissional atuação na área de recursos humanos, com sistemas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, área de educação de jovens aprendizes, instrutora de aprendizagem e atualmente psicóloga clínica. Bem-vindas, meninas, ao nosso tema de hoje, que é tabu. É tabu menstrual. Obrigada pelo convite, Lilian. Realmente é um prazer sempre falar com você sobre vários assuntos aí que você abre portas. Eu fico feliz com a participação de vocês. A minha também, bem-vinda. Nossa primeira experiência por aqui. Não é? Muito obrigada pelo convite. Olá a todos, a todas e a todes. Estou feliz por estar aqui. Eu também. Gente, para fazer aí uma relação, né, com o nosso bate-papo de hoje, a gente está relacionando a ODS 1, que quer dizer erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as suas formas e todos os seus lugares. E por isso, o tema aí do nosso bate-papo, da nossa palestra, é a pobreza que é tabu. Por quê, hein, dona Érica? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Posso, com o maior prazer. A pobreza que é tabu, eu gosto muito de trazer essa consciência, né, essa frase, porque a gente está habituado a falar sobre pobreza com muita facilidade, e vários tipos de pobreza, né, enfim. Só que a pobreza menstrual é um tabu, porque ninguém fala e ninguém vê, né? Tanto que eu estou há algum tempo trabalhando com esse projeto, que é apoiar
meninas e mulheres que não têm acesso ao absorvente, e o que normalmente se ouve quando eu partilho sobre o projeto é: nossa, eu nunca tinha parado para pensar, realmente faz sentido, né? Como será que a moradora de rua cuida de si nos dias que está menstruada? Então, esse assunto, ele é assunto tabu, porque a gente fala de política, a gente fala de tudo, né? Inclusive das nossas intimidades, com muita facilidade. É que a gente fala da pobreza e esquece que a pobreza, que até o ato de menstruar, ele está relacionado à pobreza. Ou seja, né? A partir do momento que a gente começa a ter um olhar diferente para essas pessoas, e aí a gente não está só falando, né, do morador de rua, né? Há pessoas que têm dificuldades, gente, né? Mesmo morando em suas casas, tem dificuldades sim, financeiras em relação a isso, a comprar simples absorventes. É isso e mesmo. A população cárcere feminina, né? Também é uma população que sofre com essa questão, não está em situação de rua, mas privadas da liberdade, não tem quem as olhe, né? Por ser um público muito menor, né? 5% em relação aí ao total de presidiários no Brasil, mas não são olhadas porque não são humanizadas, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, por isso o nome de... Eu falo sempre que é uma pobreza que ninguém vê e é uma pobreza que é tabu, a gente não fala. Eu estou muito feliz em estar hoje aqui junto com a Ana e junto com você, Lilian, para trazer esse assunto. E nós também. Felicidade compartilhada, sim. Eu acho que é um assunto que a gente poderia falar por horas e horas, sem dúvida nenhuma. E a ideia é que vale aí de informação para você que está em casa, seja menino, seja menina, porque é importante ter a informação, gente. Isso é o mais importante. Sim, porque se você não é menina, né? Se você não é menina, se você é menino, ou você, independente da sua orientação sexual, em algum momento você tem contato com mulher. Você tem tua mãe, uma tia, vizinhas, avós, irmãs, primas. Então, Filha, a gente é cercado de mulheres. Né? A gente é cercado de mulheres. De corpos que menstruam, né? Se a gente pode trazer, né, a palavra, né, o conceito, né, melhor. Cada vez mais a gente fala sobre isso, né? A gente, para falar sobre esse assunto, fala de pessoas menstruantes. Então, você deixa o gênero de lado, porque tem várias questões, mas são pessoas que menstruam. E realmente aí o nível de pobreza também ele vai sendo muito relacionado com isso, porque é uma pobreza que a gente vê fisicamente, que é a falta. O que é a pobreza menstrual? Acho legal a gente contextualizar, né? O que é a pobreza menstrual? É a falta de acesso a itens que são facilitadores durante a menstruação. Eu não gosto de falar que são itens de higiene, porque eu acho que menstruação não é sujo, e aí é mais um tabu que precisa ser quebrado. Então os itens de higiene. E aí a gente entende que esses itens de higiene realmente as pessoas não têm acesso, é um ponto, né? O que são esses itens? Absorventes, água potável, saneamento básico. Só que tem também uma outra pobreza, que eu chamo de pobreza a intelectual, a de informação, né? Que é onde eu chego com as meninas e a gente vê que elas não sabem o que acontece com o próprio corpo. Eu menstruo, o que eu faço? Porque não buscam, né? Não tem informação, porque ainda é um tabu, né, Érica? Falar sobre isso, né? Isso, em casa, dentro de casa, é um tabu. Isso, exatamente. A própria mãe... Pode falar, né? Eu ia falar que a própria palavra, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade do contato com a palavra e aí vão criando termos. Eu estou naqueles dias, eu estou cíclica, eu estou no vermelho, qualquer coisa para não entrar em contato com a palavra, veio visita, né? Só para não ter isso, veio o tio visita, Chico, né? isso. Tô de Chico, o que é o tô de Chico? Tô de Chico, se você olhar qual que é a origem dessa frase, Chico é porco em português de Portugal. Olha que significativo isso, né? É super forte. Então, o tô de Chico é eu tô suja, né? Sim. Eu tô suja. E aí, o que é interessante nesse tempo, né, que eu venho estudando sobre a menstruação, é que a gente percebe que é um assunto global.
ele não se limita à nossa realidade do Brasil. Então, tanto a pobreza física é um tema global, né? Então, a gente tem, por exemplo, os números do Brasil, 26% em média das meninas não têm acesso, deixam de ir ao trabalho, né? Meninas e mulheres deixam de ir ao trabalho ou deixam de frequentar a escola por falta de acesso. Mas a gente tem, por exemplo, essa informação aqui na França, 12% das meninas ou mulheres, em média, deixam de frequentar as escolas. E eu estou falando de países que são considerados desenvolvidos e a gente tem em vários, é um problema realmente global. E tanto que a questão do Tô de Chico, que a gente usa muito também no Brasil, em outras línguas também se tem. O eufemismo, né? Érica, aproveitando, né, gente, porque ela falou aqui na França, porque a gente tem uma luz ali de fundo, porque ela está em Paris, né, de uma cidade internacional. Essa luz é a Torre Eiffel, gente, não é isso, ela tá, na verdade, ela tá lá na né? torre gravando com a gente. Delícia. Você vê como o assunto é de extrema importância, gente. Sim. Érica, como se fala aí o Tô de Chico, alguma coisa assim, né? Alguma dessas frases em É chique, é bem chique, como é fala. Bem chique. Eu quero fala aprender. assim, ó, les Anglais ont débarqué. Eu vou usar. Les Anglais ont débarqué. O que quer dizer? Por quê? O que quer dizer isso? Os ingleses chegaram. Isso faz menção à guerra, eu não me lembro se é a Guerra dos 100 Anos, porque aqui, né, gente, então faz menção à guerra, eu acho que é a Guerra dos 100 Anos, se eu não estou enganada, que é quando a França batalhou junto com a Inglaterra, e aí os ingleses chegaram, e foi muito sangue, né? Então, assim, e o uniforme era vermelho. Então, é assim. Ainda é um eufemismo que ainda faz menção, porque tem sangue e tudo mais, não é algo do porco, do sujo, do inadequado. Vou usar. Não sei falar, mas vou usar. Les Anglais ont débarqué. Que isso, meu amor, eu vou precisar mais depois da live a gente vai ficar testando até a gente aprender. Você que está assistindo a live, pausa, volta, e aí sabe, né? Depois a gente fala assim, chiquérrimo. Já faz um check do que aprendeu com 12 minutos de live. Já sabe falar francês. E complementando o pensamento da Érica, né, sobre essa questão da ausência desses itens de cuidado, que trazem o entendimento de que por não acesso ao cuidado físico, impede essas mulheres, essas meninas, esses corpos que menstruam de ir então ao trabalho, à escola. E aí vem os outros aspectos, né, que também estão associados, que é, por exemplo, da vergonha. Então, as meninas, eu não sei como que foi na casa de vocês, na vida de vocês, eu sou de uma família de muitas mulheres, então minha mãe e mais 3 irmãs, e ainda assim, quando eu tive a minha primeira menstruação, quem me deu poucas orientações foi a minha irmã mais velha, porque minha mãe não sabia muito como tratar, porque a mãe dela não soube como tratar, e assim sucessivamente, né, uma linha. E aí ela só veio e falou, olha, então a partir de agora, mensalmente você vai ter a visita, né, dos ingleses, de quem quer que seja, você vai ter essa visita e aí você precisa usar este item, se vire com as abas, e aí a partir disso você também não pode usar saias, quando você estiver nessa semana, você não pode praticar esportes, lavar cabelo, você não pode dormir de cabelo molhado, aí vem os tabus que a gente vai discutir também, né, sobre a menstruação, e assim, tá, mas e o que mais? Porque não é só isso, né? A menstruação não é só um sangramento. O que isso significa dentro do que é ser mulher e na minha vida, o que vai mudar? Então, a gente percebe uma deficiência muito grande quando a gente pensa em educação para a sexualidade, principalmente dos corpos femininos. Então, a menina, por exemplo, ela tem a primeira visita a um ginecologista, normalmente quando ela tem uma iniciação sexual. E normalmente a menstruação, né, é claro que existem os casos que diferem, mas normalmente a menstruação antecede essa iniciação. E a menina, então, tem poucas orientações de mães que não tiveram orientações ou de irmãs que não tiveram orientações e fica essas informações veladas, porque também não é algo discutível, não é algo que o restante da família vai querer falar e ao mesmo tempo vira um fenômeno que também todo mundo tem acesso, então a mãe chega na tia e fala, e aí, tá sabendo, hein? Fulaninha ficou mocinha. E aí vem outra associação que também é um pouco preocupante, que é o do medo, né? Então, olha, a partir desse momento, o teu medo é que você pode engravidar.
Então, são informações picadas que geram medo, vergonha e sempre associações ruins a uma coisa que é cíclica da mulher, que deveria ser natural e que gera, né? Muitas vezes essas evasões escolares, né? Essas ausências, essas faltas ao trabalho, e são tratados como esses tabus, né? Que são tão... Sim, sim. E você falou uma coisa muito interessante, que é como que os corpos eles ficam terceirizados, né? Então, vou dar um exemplo. A menina menstruou, então a mãe, se ela teve um diálogo, esse diálogo ele vai na linha da preocupação e do medo, né? Agora ela pode engravidar. Sim. Aí, se a menina, por exemplo, está menstruada e quer ir para a piscina, a mãe, muito, assim, eu não conheço, eu realmente gostaria de conhecer essa mãe que apresenta um absorvente interno para essa menina, sem questionar ela se ela é virgem. Conversa interessante. Não, sem questionar se é virgem ou não, estamos aqui para ouvir as pessoas, né, gente? Isso é muito difícil, né, Érica? Sim, então, assim, então é um assunto muito amplo, então não dá para ficar, assim, ao meu ver, não dá para ficar só também na mão de diálogo feminino, sabe? É um diálogo que envolve homens, porque quando, por exemplo, eu estou menstruada, o meu aspecto, os meus hormônios, eles falam, e eu tenho determinadas necessidades nesse período. Tem momentos que eu fico super disposta e, assim, capaz de produzir de uma forma incrível, e tem outros momentos que eu preciso estar mais introspectiva, isso é a natureza hormonal. Só que se eu não me entendo, se eu não conheço, como que eu vou trabalhar comunicação, né? E, né, se esse assunto é um tabu, olha quanto tabu a gente tem envolvido. A gente não fala da menstruação, da falta de acesso ao material, né? É um tabu, ninguém pode falar que está passando perrengue e não tem dinheiro para comprar absorvente. É tabu. Não, e quando tem, o absorvente ele é transportado sigilosamente, assim. Então, dentro de um sutiã, em um bolso escondido na calça. Se eu vou ao banheiro, eu tenho que esconder, né? Não posso mostrar, né? Como que a gente sai de uma farmácia com absorvente aí? Não é verdade? Um pacote pardo, um papel pardo. Um papel pardo. Então, olha as delicadezas que a gente tem de tanto tabu, né? E aí realmente fica difícil a gente prover, né, ou diminuir essa diferença, porque no fim das contas, isso causa uma desigualdade social grande. A menina que deixa de ir para a escola porque não tem um absorvente, mas ela não vai falar. A menina que deixa a mulher que deixa de ir ao trabalho porque não tem acesso ao absorvente. Mais do que isso eu vou ficar menstruada e o que isso causa no meu psicológico? Porque eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter condições de ter um acesso ao absorvente. E aí você tem um estresse, todo um desconforto emocional por conta dessa questão. E aí, se a mulher, né, e aí voltando para a questão da importância da mulher se entender e entender como que é esse ciclo, como que eu consigo dialogar com uma mulher que sequer tem o básico de cuidados, né, de facilitadores para ela durante o mês, como que eu consigo evoluir numa conversa com essa mulher e falar, olha, menstruar é bom, né? Menstruar tem a TPM, mas você pode enxergar desse ponto, porque a menstruação ela é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Essa é uma das minhas linhas de estudo, inclusive. Então, como que a gente chega nesse ponto com uma mulher que não tem o básico? E como potencializa, né, Érica? O que você falou é incrível, assim, porque vem de uma construção que a menina tem essa terceirização da informação e de tudo, então a menstruação ela é suja, né? Os termos já mostram aí como que é ensinado para ela. Então ela é suja, ela é ruim, ela é perigosa, porque ela lembra que você precisa menstruar, e ainda vem com essa informação para o que a gente está citando agora, que eu fiz a questão de perder, né? Da linha de raciocínio. De que, além de tudo, ainda tem esse estresse. Além de tudo, eu não consigo financeiramente suportar. Então, eu começo a ter raiva de menstruar.
Eu tenho raiva de... E o menstruar tem essa associação ao feminino, então eu tenho raiva de ser mulher. Porque que infernos eu tenho que ter sangramento, que infernos essa cólica que não me deixa, que difícil lidar com as pessoas, né? Você falou sobre essa questão do entender que é hormonal e tem essas alterações. Quando a gente não tem o ensino para perceber as alterações, a gente, né, fica à mercê da piada alheia. Olha como ela tá estressada, ela deve estar de TPM. Tá de TPM. Tá de Chico, né? Mas aí é uma linha de entendimento da mulher da mulher, quando ela entende isso, ela melhora a relação, tudo que tá do lado dela. Tudo. Absolutamente. Eu consigo dialogar com o meu marido e falar, olha, hoje eu preciso ficar mais de boinha aqui. Uhum. Eu consigo dialogar com meu filho e falar assim, hoje a gente não vai correr e brincar, não. Vamos fazer uma pintura aqui, porque eu preciso ficar mais de boa. Mais contida, sim. Então, realmente é algo que eu entendo que é um tabu que, quanto mais ele for quebrado, em várias esferas, né? Uhum. Mais teremos pessoas, melhores relacionamentos. Uhum. Mulher com ela mesma, entendendo que ela não precisa ser um homem e cortar a menstruação, tomar pílula concepcional para dar conta do que nos pedem, do que nos demandam, né? E ela pode ser, sim, na sua própria natureza, né? Mas dialogando e ensinando, porque era assim, né, com as nossas ancestrais. Então, assim, a menstruação nunca foi um tabu lá na ancestralidade, porque isso era ensinado. Inclusive, sim, tem povos no Brasil, né, a tribo indígena Ticuna, que é a maior tribo indígena do Brasil, que ainda cultiva a menarca da menina com festa, com honra. É mesmo. Aí no Brasil. Sensacional, né? Por quê? Porque, olha só que incrível, eles entendem que esse é um momento que não é só importante para a menina, isso é importante para uma comunidade inteira. Sim. Ela deixa de ser menina e ela se transforma em mulher, né? Uhum. Então, isso é um momento de passagem, então eles fazem um rito de passagem para celebrar isso. Então, não é importante. Falando em tabus, imagino que algumas pessoas não sabem o que é uma menarca. Ah, boa. Menarca é a primeira menstruação da menina. Uhum. Então, existe algo que eu chamo de proclamação da menarca. O que é a proclamação que eu realmente entendo que existe isso, né? Em alguns, por exemplo, Chico, o povo tem esse entendimento ancestral da importância da menstruação. Como que a gente, mulher moderna, a gente é super modernosa, né? Nossa sociedade é super moderna. Como que a gente faz isso? A menina menstrua, a mãe proclama para a família, sem perguntar para essa menina, né, se ela pode falar, e ela simplesmente proclama, tipo, minha filha menstruou. Minha filha, não, ela não fala menstruou, não. Minha filha ficou mocinha. Isso aí. Minha filha ficou mocinha. E aí, no fim dos contos, tá todo mundo sabendo de algo que a menina mesmo nem sabe o que isso significa na vida dela, que até ontem ela estava andando descalça, subindo num pé de árvore, e de repente ela tem que parar de subir no pé de árvore, pôr uma calça e se comportar e fechar as pernas, porque senão o absorvente aparece e outras coisas que a gente sabe que está envolvido. Mas, assim, de repente tem essa transformação. E aí eu pergunto, essa proclamação da menarca, que ela tá mocinha, ela serve para quê? No final das contas, né? No final das contas, serve para quê? Se a gente não tá falando de pobreza menstrual que tá ao nosso redor, se a gente não dialoga sobre menstruação, se a gente sequer fala a palavra menstruar, para que serve? Né? E ainda voltando lá que eu até falei sobre o absorvente interno, né? Qual é a mãe que vai apresentar para essa menina que acabou de menstruar um absorvente interno? O que acontece, ao meu ver? Olha a mensagem que a gente passa para as meninas. Esse corpo, minha filha, ele não te pertence, tá? Porque você não pode pôr um absorvente interno aí, porque me disseram, e há um mito de que isso vai romper o seu ímã e você vai deixar de ser virgem.
Eu não vou te apresentar. Mas quando você tiver a sua primeira relação sexual, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então eu digo para essa menina que não só o corpo dela não pertence a ela, pertence a mim, eu sou mãe. Sim. Como eu vou repassar isso para um homem? Eu estava com essa linha de pensamento mesmo, né? E o corpo feminino, ele tem essa questão, né? Ele é seu para que você o proteja, para que você o guarde. Então, toda essa fala do não pode pôr saia, tá bom? Então, a partir de agora, você é mocinha. Olha, porque tem que preservar esse entendimento de pureza. A menina precisa ser pura, né? E ela precisa ser pura para o terceiro. Quem é o terceiro? É o cara que recebe, ou né, a mulher, enfim, que recebe essa proclamação que você está falando. A partir de agora, ela está disponível para investidas. Então, homens invistam em você, você sossega, você aquieta, você se feche, literalmente. É isso. É bem preocupante. E aí é onde realmente a gente pode pensar na menstruação e abordar de tantas formas para a gente poder começar a olhar para o lado e ver que a pobreza menstrual, ela existe, porque a gente tem um documentário no Tabu que se chama... Ai, eu esqueci, Lília. Do Netflix, Absorvendo Tabu. Absorvendo Tabu. Absorvendo Tabu, né? Isso, Absorvendo Tabu. Então, Procurem no Netflix, é muito bom. É muito bom esse documentário que mostra a realidade da pobreza menstrual na Índia e como eles encontraram uma forma de diminuir isso, né? E aí a gente tira essa menina, e aí a gente está falando de uma pobreza, né? Então a gente vai no Netflix para ver um documentário que fala sobre pobreza menstrual. Uau, né? Tem um documentário no Netflix, mas ela tá do lado. Ela tá do lado da minha casa, né? Teve uma das doações que eu tenho um projeto que se chama Menstrual. Esse projeto, uma das frentes é fazer doação de absorvente para meninas e mulheres, para pessoas menstruantes que não têm acesso a absorvente. E um dos reportes que nós tivemos foi de um grupo que fez uma doação para uma menina. Aquele dia era o dia do aniversário dela, e ela estava recebendo, dentre outras coisas, dentre outras doações, né, de aniversário, ela estava recebendo junto esse pacote de absorvente que nós fizemos. A mãe da menina, ela ficou extremamente feliz, falando: obrigada, porque a minha filha, que está fazendo aniversário hoje, ela vai ter que ficar, era uma segunda-feira, até quarta-feira, com esses 2 absorventes que eu tenho aqui, porque a gente não tem mais dinheiro para comprar. Então, ela vai ter que fazer durar, durar esses 2 absorventes até quarta-feira, ou seja, passar 2 dias. Não, e mais, eu vou complementar aí, Érica, para refrescar ainda mais. Como era aniversário dela, ela podia fazer uma escolha entre o pão, para estar, né, entre essas doações, e o absorvente. E a mãe escolheu o absorvente por essa situação. Então, imagine, né? Tá aqui do lado, gente. Né? E aí a gente tá falando que... E a gente olha o Netflix e fala sobre, que é muito bacana, vale a pena assistir. Inclusive, né, acho que é legal a gente falar, por que a gente está falando tanto da pobreza menstrual? Porque pobreza menstrual está dentro das ODS da ONU, né? A ODS número 1, que é pobreza. Inclusive, se eu não me engano, foi em 2014... 2012. 2014, a declaração da ONU? Isso, tá aí, né? 2014, que a ONU declarou como sendo algo importante a ser olhado, porque isso tem relação com a dignidade humana. Sim. A dignidade mais básica de um ser humano é ter acesso a absorventes, a itens, né, facilitadores durante a menstruação. Érica, deixa eu aproveitar, compartilhar o material e mesmo algumas informações que a gente já tenha falado aqui no nosso discurso, mas para a gente apresentar, pode ser? Pode. O material, pode? Pode. Mesmo que a gente... Vou compartilhar com vocês o material. Um minuto, me deem ok quando estiver aí para vocês.
links, tá? Isso, perfeito. Então, aí é o que a gente conversou, né, sobre o que é, de fato, essa pobreza menstrual. Vamos baixar um pouquinho, Lilian? Ali eu acho que a gente fala sobre os números, né? Isso, de pensar que aí no Brasil, 1 a cada 10 meninas, né, deixam de frequentar escolas ou ir ao trabalho nos dias da menstruação. E 26% das meninas, são aqueles números que eu já falei, mas eu acho que um número bem importante aí a gente falar sobre 13 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza no Brasil, que quer dizer com até R$ 5 por dia. A gente pensa, né, o custo de um absorvente, né, aí eu como ou eu compro absorvente? O que eu faço? Né? Eu alimento a minha família ou eu compro absorvente? Sim. Né? E aqui, também citei isso, né? A questão da pobreza menstrual está em vários países, então acho legal a gente desmistificar um pouco isso, né? Porque a gente tem muito hábito, assim, e eu falo mesmo como brasileira, né? De que tá lá funciona, que tá lá fora funciona. Não, gente, em maior ou em menor proporção, mas os problemas estão aí, né? São sociais, então... E com certeza. Eu vou até compartilhar uma das minhas pesquisas, gente, sobre esses estudos de pobreza menstrual, só para vocês terem uma ideia, há um ranking, né, que avalia o nível de solidariedade de 146 países. E para vocês terem uma ideia, o Brasil, acho que em 2018, 2019, ele estava numa posição de 122. E há isso, tá? Anualmente, né? É o World Giving Index, a Erika, que é fluente em inglês, pode me corrigir aí, mas o que quer dizer, né, esse relatório? Ele faz uma avaliação aí sobre as doações e tudo mais. E dentro dessas informações, para vocês pensarem, né, poxa, não, é só no Brasil, não. O Canadá, por exemplo, que tem mais ou menos 1/3 das mulheres aí entre 25 anos, mais ou menos, e aí pensando, né, que o Canadá é um dos países aí com maior renda per capita, tá, do mundo. Quando a gente fala de 1/3 das mulheres menores, aí acho que até, se não me engano, 25 anos, elas não têm condições de comprar produtos, né, que utilizem na higiene menstrual. Então, a gente está falando do Canadá, né, então, o Reino Unido, por exemplo, mais de 90% das meninas deixam de ir às escolas no momento que elas estão menstruadas. Então, a gente não está falando, isso é o Brasil. A gente está falando mundo, né? Mundo, Isso é bacana. Acho que é o ponto para a gente começar a mudar a nossa linha de pensamento, sabe, sobre esse assunto. E tem vários movimentos, assim, em outros países sobre a pobreza menstrual. Então, enfim, como eu falei, né, no fim, absorvente acaba sendo luxo, porque sem contar a taxação dos absorventes. Então, também tem isso, né, até citando a vereadora Tabata Amaral, deputada, ela né? foi metralhada um tempo atrás, porque ela entrou com uma necessidade, um projeto de lei, né? Um projeto de lei para liberar os absorventes que fossem gratuitos em locais públicos, e realmente teve todo tipo de discussão em torno disso, mas é bom porque já traz o assunto um pouco mais em evidência, né? Olha que curioso, só um pensamento que me veio muito à tona, pensando nisso, né? Muitas pessoas, algumas pessoas em alguns casos, mas tem tanta aversão ao feminino e ao corpo feminino que conseguem não entender essa necessidade, mas camisinhas distribuídas em qualquer local, tudo bem. Então, o corpo feminino, ele serve para um propósito, né, sexual, então procriar, está disposto, isso. É isso, para procriação. Mas a menstruação é colocada aí, nesse mesmo cômodo. Por que a menstruação serve? Para procriar. E não é só para isso. Sim. E nesse projeto de lei, depois se vocês tiverem interesse em pesquisar, né, tem aí várias divulgações, pessoas, jornalistas, né, falando sobre esse contexto, e fazem, é óbvio, né, gente, contas, né, porque imagina, distribuir isso em escolas públicas, em lugares públicos, para facilitar exatamente para essas pessoas que são, por exemplo, moradoras de ruas, ou que têm dificuldades financeiras dentro de casa, que não podem, né, ter esses acessos.
Então, eles taxam, de fato, né, um valor caro, óbvio. Por isso que algumas pessoas, né, acabam, né, optando por outras formas, que aí é o que tá aí no slide, né, que eu acho que a Erika pode até falar a respeito, porque a falta, né, de dinheiro, de recurso financeiro, acabam levando a uma outra forma de utilização para controlar essa menstruação. Né? E vai de encontro também ao que a Ana falou, como que as presidiárias, né, tem um livro que fala presas que menstruam. Exato, é muito bacana esse livro, para quem puder, né, ler, fala muito sobre essa realidade. Dentro dos presídios, né? Então, isso é um fato. Mulheres acabam... Isso é no mundo inteiro, né? Acaba colocando papelão, trapos, né? Então, você pega a Índia, enfim... E aí acaba colocando lá um trapo para poder conter o fluxo, né? Papel higiênico, no caso de presídio, né? Miolo de pão, enfim. Isso e qualquer sem coisa que ainda assim tem que tomar o cuidado para não aparecer, não pode vazar, porque a menstruação não pode ser aparente. Não pode, mas aí não, tem um contraponto aí também, viu, Ana, que eu fiquei bem surpresa. Eu fiz uma live uma vez com a Rafa, Rafaela Bona, né? Rafaela Bona, ela tem um projeto de absorvente sustentável para que pudesse contemplar as moradoras de rua, enfim, depois dei uma olhada, vale a pena, ela tem um TED, tem uma palestra sobre isso, e uma vez eu fiz uma live com ela, e ela partilhou que nessa pesquisa de campo que ela fez com moradoras de rua, né, tem moradoras de rua que opta por ficar menstruada, ou seja, não conter o fluxo, porque não conter o fluxo significa que ela vai ficar toda vermelha e que, como a menstruação é considerada como suja, isso causa aversão a homens que queiram abusar dela. Então, a menstruação vira uma ferramenta de defesa. Olha que doido isso. Absurdo, não? Insano. Insano. E até aproveitando esse nosso momento aí da live, a nossa TEC participou do Desafio Circular, né? Alguns alunos do ETIM, né? Do curso de Administração e de Desenvolvimento de Sistemas, se eu não me engano, e eles criaram alguns vídeos, um dos grupos criou, de fato, aí o desenvolvimento, né, de um absorvente, né, reutilizável, ou seja, formado aí por panos, né, e é engraçado que eu já toquei nesse assunto com algumas amigas próximas, inclusive, e muitas delas utilizaram aí, né, no início, por não ter, né, condições financeiras para comprar um simples absorvente, ao nosso ver, mas que elas usavam, assim, né, paninhos, né, para que pudesse segurar o fluxo. Então, assim, está muito mais perto do que a gente imagina, né? Sim. Uma coisa é ser opção, né? Porque é legal a gente pensar também que até mesmo eu optar como eu quero segurar o meu fluxo, sei lá, enfim, lidar com o meu fluxo, isso é um privilégio, porque copinho, a gente tem copinho menstrual, a gente tem o próprio... Calcinha, a gente tem várias, né? Várias coisas, mas é um privilégio ainda assim poder escolher, né? É um privilégio assim. E é muito legal quando eu vejo, por exemplo, a Lilian comentou desse projeto, né? Que os alunos fizeram. É muito legal ver, porque eu assisti esse vídeo, os meninos também envolvidos, sabe? Sim. Então, hello! Esse assunto é da sociedade, não é das mulheres, né? Perfeito. Somente. Perfeito. Então, é bem interessante. Bem interessante. E aí a gente fala lá dos impactos da pobreza, porque a gente pode pensar, tá, mas e aí, né? Qual que são os problemas? Né? Vários, problema, né? Qual o problema? Vários, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na mulher que não tem acesso, coloca miolo de pão, enfim, para conter o fluxo, saúde física, né, gente? A gente tem um problema, um risco de, enfim, né? A saúde física dela fica em risco. Uma infecção. Mas a mental também, uma infecção, mas a mental também. E é o que eu penso que, no geral, assim, é algo que a maioria das mulheres já vive essa relação, porque a gente aprendeu que ficar mocinha é uma relação direta com a gravidez, o nosso corpo serve apenas para isso, né? Então, todo mês, tendo ou não tendo acesso aos absorventes,
tem ali uma questão emocional envolvida. Se a menstruação me falta, eu tô grávida, então... Ou seja, ainda eu não tô tem passando por um estresse que, de repente, precisa ser... Perfeito. Érica, e mais aí que você falou, né? Algumas ficam felizes pelo fato de estar menstruadas, mas não por uma questão de ter uma vivência, um entendimento de que seu corpo está saudável, e sim que ela não está grávida. É um alívio. É um alívio nesse sentido, né? Vira um termômetro como alívio. Tanto que, assim... Como se não fosse possível menstruar grávida, né? Exato. O susto pode aparecer, gente. De repente, né? A falta de informação é complexa. Exato. Tanto que, assim, eu me questiono, né? Essa minha caminhada com esse assunto, o porquê as mães, né, estariam tão preocupadas e proclamam a menstruação. Será que também não é um alívio de falar, minha filha, ela está se desenvolvendo normalmente? Não tem nada de errado com o corpo dela, olha, ela tá saudável, gente, tá tudo bem. Faz bastante sentido, faz bastante sentido. Mas não pensando... Desculpa, te cortei. Pode falar. Pensando nesse sentido de como essas questões de pobreza menstrual impactam, né, na saúde mental da mulher, desse corpo que menstrua, a gente precisa ir para um caminho onde, muito desde cedo, meninos e meninas são ensinados sobre o funcionamento do corpo, tem uma educação para a sexualidade que fale sobre como que vai funcionar. E quando você cita, né, essa tribo brasileira, se a gente pensar, mulheres foram cultuadas durante milênios pela sua capacidade fértil. A fertilidade associada à mulher sempre foi algo celebrado, os nossos corpos eram, né, deusas, cultuados, né? Nós éramos deusas da fertilidade. Então, como que isso se perdeu? Claro que existe toda uma jornada, tem toda uma questão tem toda uma questão social, estrutural, política, assim, que veta esse corpo, mas a gente pode resgatar. Então é muito importante falar sobre como é incrível o ciclo feminino, como sobre esses sinais que você fala, né, sobre as meninas não são ensinadas sobre o fluxo, olha, o seu fluxo sanguíneo vai te indicar, olha, tem cor, tem textura, tem aplicativos, pensando nessa era que a gente vive, aplicativos para te posicionar, olha, você está se sentindo dessa forma, eu faço isso, né, eu acesso, vai lá, você vai ficar menstruado. Eu falo, caraca, obrigada, aplicativo, é isso. Olha só, eu não sou, né? Meu humor tem uma razão. Então, dá pra gente inverter esse olhar de aversão, de medo, de vergonha, e dá pra olhar de uma forma incrível. Caramba, olha que incrível, eu não estou gestando, eu não estou criando, mas agora meu corpo tá reformulando. Cara, é muito mágico, é muito incrível. Ser mulher é muito incrível, a gente tem que construir nas nossas meninas, e nos meninos também, de olhar com isso, começar a quebrar os tabus. Ai, a menina não pode usar saia. Por que não pode? Não pode usar calça branca. Não pode usar roupa clara ou justa. Mas não acontece pode marcar. que, por exemplo, as próprias propagandas, a nossa sociedade, ela contribui muito para esse tabu, né? Sim. Porque assim, gente, azul. eu tô esperando. Vamos falar sobre isso. O fluxo azul. O fluxo azul. Vamos falar e sobre quando surge uma empresa que resolveu inovar, trazer a cor vermelha para as propagandas, meninos, reparem, vamos contextualizar. O que acontece? Reparem nas propagandas de absorvente. O que usam para demonstrar que aquele absorvente, né, ele contém aquele fluxo, né? É um sangue azul. E normalmente, repare também todo o ambiente que é trazido. É estéril. É tudo limpo, tá num laboratório, é tudo clean. Aí quando mostra assim, né, como as meninas estão, nossa, Gisele Bündchen, lindíssima, né, assim, na praia, com lenço, e aí aparecem elas todas de branco, um biquíni, ou senão elas estão deitadas na cama com lençol branco, assim. Então, assim, a gente vai passando uma mensagem totalmente desconectada da realidade. Verdade. E aí que a gente fala, né? A menina olha e fala assim, tá, eu não sou aquela menina da propaganda, eu não tô me sentindo assim. Correndo será que eu deveria? Na beira da praia. Será que eu deveria estar? Então tem alguma coisa de errado comigo. E num segundo ponto no momento que eu coloco a menstruação como papel único exclusivo de procriar, né, de gerar filhos, e as mulheres que não querem ter filhos odeiam a menstruação. Exato.
eu tenho uma aqui todo mês me irritando, mas não é Por que isso. eu tenho isso, né? Por que eu tenho isso? Então assim, tem realmente toda uma questão emocional que precisa ser olhada, né? De saúde física, emocional, de educação, né? A gente está voltando ali para a pobreza, por exemplo, a questão de educação, as meninas faltarem às escolas. Será que os professores estão atentos a isso? Será que alguém chega para conversar, né? E será que elas podem? Porque muitas vezes ela não vai ter esse diálogo dentro de casa porque a mãe dela não aprendeu desse jeito. Mas será que aquelas pessoas, os educadores, não podem estar capacitados para dialogar sobre? Sim. Né? Não banalizar a temática, né? Se a gente não pensa banalizar em... isso. É sério, o assunto é sério, não é exato. Economia, né? Então daí a gente pensa aquela mulher que de repente falta trabalho. Então tem vários pontos aí, chega a ser até cômico, né? Teve uma empresa japonesa que o ano passado ela foi super polêmica, porque ela resolveu que para ajudar as mulheres, as funcionárias, ela distribuiu 500 crachás para que as funcionárias colocassem sinalizando que elas estavam menstruadas. Um pouquinho de exposição não faz mal a ninguém. Só um pouquinho, né? E assim, foi um tiro no pé, porque é importante também se entender o papel, né? A gente, na tentativa de a gente quebrar tabus e tudo mais, a gente não pode querer ter o controle e falar, fulana, mesmo, né? Você tá menstruada, bota um crachá, porque daí a gente vai ficar mais amável, né? As pessoas vão entender assim, não é Veja, assim. não é isso, né? Não é talvez isso. Em casa dê certo, talvez em casa funcione, gente. Talvez alertar os familiares. Não, assim. isso sim, acho que o diálogo é importante até para você entender, de repente, aquele desconforto, assim, tipo... e eu falo que não é... Entender que não é a louca do pedaço, sabe? Não é isso, tem todo uma... Tem todo um estudo, né? Tem mais você que está bem envolvida sobre isso, né? Tem razões, né? E no final das contas, o seu ciclo pode lhe ajudar muito mais, depois que você o entende, óbvio, né? Do que ele prejudicar, do que ser um incômodo, né? Perfeito, é isso aí. Isso aí. No próximo, acho que a gente vai falar sobre, então, que a desigualdade, no fim das contas, é isso, né? A gente falou da ONU também. Aqui, né? Bem bacana a gente falar. E aí, gente, quando a gente faz a menção aí da ODS, entre um dos itens, se vocês procurarem sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e você olhar, né, as descrições, realmente tem livros, né, escritos sobre treinamentos hoje em dia aí, abertos, para que você, né, entenda como você pode utilizar, né, a seu favor e fazer aí o desenvolvimento desses itens, né, desses objetivos. E tem, claro, né, um deles fala exatamente sobre essas questões, né, de a gente tentar minimizar o que for possível, é claro, né, a pobreza em qualquer um dos lugares, né, de todo tipo, em todo lugar, para todas as pessoas, né. É isso mesmo. Então, tem a informação da ONU. E aí, o que eu acho legal, né, Érica? Você, inclusive, uma das lives que a Érica estava comentando, ela fez, né, dentro aí desse dia 28 de maio, né? Acho que não foi exatamente dia 28 de maio, mas era para comemorar isso, não era? Foi, exatamente. Foi esse ano e foi para a gente celebrar o 28 de maio, né, que foi considerado como o Dia Internacional da Higiene Menstrual. E eu queria falar sobre isso também, que surgiu em 2014, né? Foi uma ONG alemã que decidiu celebrar esse dia. E o que acontece? É engraçado porque eu acho que toda essa questão de quebrar tabu, a gente está ainda num processo de desenvolvimento, né, sobre isso, conscientização, a gente está no começo ainda. Só que eu acho interessante, por exemplo, as próprias palavras que a gente acaba usando, elas são muito sensíveis, né? Então, por exemplo, quando eu falo o Dia Internacional da Higiene Menstrual, o que eu quero dizer com isso? Né? De novo, a gente volta a falar que a menstruação é algo sujo, né? Eu preciso limpar, eu preciso higienizar.
né? Então, mas já é um bom caminho, já é uma boa, é um bom ponto de consciência. Sim. E aqui? Falar abertamente, que é o que a gente está fazendo hoje, sobre a menstruação. Eu confio e acredito que é o primeiro passo mesmo para a gente erradicar essa pobreza e que as mulheres possam ter mais qualidade, melhorar essa relação com a menstruação. Mas para ter uma boa relação com ela, primeiro o básico, né, precisa ser suprido, né? Igual como eu sou você feliz de barriga vazia. Como, difícil, né? Fica muito difícil. Acho que a ideia, né, que a gente pudesse, né, trazer esse assunto à tona. Sabemos que talvez tenha ainda um longo caminho, né? Acho que a Ana fez uma menção em algum momento, a Erika também falando da educação, quanto é importante, de repente, a gente ter essa educação nas escolas, né? Nos ensinar em algumas escolas tem, sim, né? São mais desenvolvidas nesse sentido, mas e ainda conseguir, talvez, né, projetos que envolvam essa frente, sabe, de educação, de informação, porque, ao meu ver, como professora, em alguns momentos eu enxergo alunas nesse sentido que conversam, trocam alguns olhares, ou comentam realmente coisas que acontecem em suas casas, né? E é óbvio, né, quando isso chega até você, quando você tem essa oportunidade, você vê com bons olhos, né, e aí você tenta ajudar. Mas o ideal é que a gente tivesse isso, né, num desenvolvimento comum. E quando a proposta de trazer, né, para a nossa instituição nós estamos numa instituição para curso técnico, você futuramente vai trabalhar, você, né, dentro mesmo da unidade escolar, a gente precisa trazer esse tipo de informação, de educação, quanto a gente olha para o nosso lado, o quanto a gente olha para dentro da nossa casa, né? Então é um assunto que vai além. Como que a gente se enxerga dentro disso? A gente, meninas, né, que estão passando por esse processo, e meninos, qual é o olhar, né, que você tem diante disso? Então, quebrar realmente tabus e pensar no que a gente pode trazer, né, esse assunto e ser muito mais desenvolvido, ter muito mais informação e transformação nas pessoas que vão passar por isso ou que já passam. Acho que essa é a ideia do nosso bate-papo. É isso mesmo, é isso mesmo. Perfeito. E para quebrar alguns tabus, já que... Pode falar, Nina, por favor. Vocês estão me ouvindo? Então, porque de fone eu fico confusa. Não, só para a gente quebrar, né? Acho que a menstruação ela precisa ser tratada como aquilo que ela é. Ela é um período, ela é um funcionamento do corpo, ela é um sinal, ela é uma regulação. Não há nada que seja impedimento nesse período do corpo que menstrua. Então pode usar calça justa, pode tomar banho, lavar o cabelo, pode jogar bola, a não ser que você não queira. Então, o único impedimento é a sua indisponibilidade, a sua indisposição. Isso, seu autoconhecimento. Fora né? isso, o seu autoconhecimento amores, vai te dizer. Sejam felizes. É isso mesmo. Exato. Por isso que o autoconhecimento é importante, porque daí eu não vou me conectar com aquilo que me mostram na TV. Eu sei que naquele momento eu tô afim mais de ficar quieta, mas tudo bem, se eu quiser, pode cada um sentir de uma forma, né? É isso mesmo. Caminha junto, né? Caminha junto. Exato. E é isso. É isso. Agradeço. Ana, muito obrigada. A gente que agradece. Espero que a gente possa ter mais bate-papo nesse sentido. Foi muito bom. Erika também. Agradeço. Obrigada. Obrigada, torre, né? Todo o horário e tal. Abriram só para você nesse momento de pandemia para gravar a live aqui com a gente. Ai, meu Deus. As brincadeiras à parte. Acho que, bom, Ana e eu trabalhamos juntos na empresa, não me canso de dizer coisas que eu aprendo, né, no decorrer aí do nosso percurso, ou melhor, do meu percurso profissional, que é cercar-se de pessoas melhores do que eu, e tenho certeza que nossa live de hoje fez muito sentido para algumas pessoas, para aquelas que ainda não fizeram, farão em breve, assim que elas conseguirem pensar um pouquinho em tudo que nós conversamos e o quanto faz sentido.
para as nossas vidas. Agradeço vocês pelo tempo, por deixar compartilhar. uma diquinha? Claro, por favor. Para quem tem Instagram, tem uma página muito bacana de uma bióloga que chama Vitória Castro. O nome da página é Diga Vulva. E ela é bióloga educadora menstrual. Ela tem um conteúdo muito legal de desconstrução sobre esses tabus da menstruação e é rico, assim, é bem legal de acompanhar. Legal. Imagina. Obrigada, meninas. Obrigada, Lilian. Obrigada, Ana. Foi um prazer. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Obrigadíssima. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Um beijo. Beijos.